Olá amigos, tudo bem? Esse é o canal Invest.com, eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários que pagam bons dividendos. Então, se você acha que o tema é interessante, possa estar agregando algum valor a você, já dá aquele like maroto, beleza? Compartilha com aquele seu amigo que esteja interessado em aprender sobre o mercado financeiro, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. 3 fundos imobiliários que pagam bons dividendos. Eu não sei se vocês acompanharam, mas essa semana a taxa Selic ela caiu ao menor nível da história, né? Tá 2,25%. Então eu bolei uma pesquisa sobre 3 fundos imobiliários que estão pagando dividendos acima da taxa Selic. É lógico, né? E nenhum dos ativos que eu preparei para vocês aqui é a recomendação de compra, mas com a taxa Selic tão baixa, é normal que as pessoas migrem para os fundos imobiliários, tá ok? A pesquisa que eu fiz, galera, foi quase toda ela feita no site do Fundos Explorer, né? É um site que eu uso, um site bem bacana, tem muita informação legal, beleza? E nesse site eu encontrei 121 fundos imobiliários que pagaram, né, no acumulado dos últimos 12 meses, valores maiores do que a taxa atual da Selic, né? Só para vocês terem uma ideia, desses fundos imobiliários, 20 deles têm patrimônio acima de R$ 1 bilhão. Então, o mercado de fundos imobiliários é realmente uma boa pedida, e para quem já tem a sua reserva de emergência, né, para quem já tem uma certa experiência no mercado financeiro, automaticamente vai estar migrando para os fundos imobiliários, tá ok? Então vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu separei para vocês hoje é o HGLG11. Esse fundo tem mais de 188 mil cotistas. Ele é o maior fundo de logística da Bolsa Brasileira. Ele tem de patrimônio líquido mais de R$ 1,5 bilhão. É um fundo gigante, né? Eu particularmente tenho na minha carteira. Não estou aqui recomendando nem compra nem venda, mas é um fundo que eu gosto muito. A sua cota atual, né, que fechou na sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo no domingo, fechou em R$ 191,53. O HGLG, gente, é um fundo de tijolo, né? Os fundos imobiliários eles podem ser de dois tipos, ou de tijolo ou de papel. O HGLG ele é um fundo de tijolo, ele é um fundo de tijolo que tem como base os investimentos em empreendimentos de galpões logísticos. Então, assim, na pandemia, muita coisa ficou parada, shoppings, né, algumas lojas comerciais, mas se tem um setor que sofreu pouco o impacto, foi o setor de logística. Por quê? Algumas empresas, principalmente do varejo, se utilizaram das vendas online. Então, quer dizer, os depósitos, né, os galpões, estavam a todo vapor. Então, esses fundos imobiliários de logística sofreram um pouco com o impacto. Esse fundo tem uma liquidez diária de mais de 20 mil negociações, quer dizer, tem alta liquidez diária, né? Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou mais de 5%, na verdade 5,48% de dividendos pagos, ou seja, mais do que o dobro do que a taxa Selic atual, né? E o mais interessante nesses dividendos, eu já expliquei para vocês aqui uma vez, é que os dividendos recebidos nesses fundos imobiliários, eles são isentos de tributos, né? Eles são isentos de impostos, ou seja,
É uma forma de você estar agregando ao seu patrimônio, né? Um valor mensal, um aluguel, né? Uma espécie de aluguel no seu patrimônio, beleza? Por se tratar de um fundo de tijolo, é importante a gente falar da vacância do fundo. Mas você sabe me informar, sabe me dizer o que é uma vacância? Quem sabe aí? Quem se arrisca a dizer? Vamos lá. Vacância nos fundos imobiliários significa que com a quantidade de imóveis desocupados, né? Então, se falar assim, o HGLG, por exemplo, tem uma vacância de 6,8%. Significa que, dentre todos os seus imóveis, 6,8% está desocupado no momento, né? Isso daí dá em torno de menos de um imóvel, tá? Porque eles têm 11 imóveis em 3 estados. Eles têm imóveis em Santa Catarina, eles têm imóveis em São Paulo e têm imóvel no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, desses 11 imóveis, menos de um está desocupado. Então, é um número muito positivo. Esse HGLG realmente é um fundo muito forte. O segundo fundo, galera, que eu trouxe para vocês hoje é o queridinho da Bolsa Brasileira, né? Um dos mais queridinhos. É o BCFF11. É um fundo imobiliário do tipo de papel. Ele é um fundo de fundos. Ele tem mais de 198 mil cotistas e um patrimônio de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Patrimônio líquido. É um fundo muito negociado. Ele tem, na última cotação, sexta-feira, ele estava R$ 90,23 e foi negociado mais de 62 mil vezes. Quer dizer, é um fundo que todo mundo gosta, né? A maioria das pessoas gosta, a maioria das pessoas tem na carteira. É difícil uma pessoa que não tem fundo imobiliário, né? Que tenha fundo imobiliário que não tenha o BCFF11. Nos últimos 12 meses, eles vêm acumulando dividendos que totalizam 6,48%. Quer dizer, quase 3 vezes a taxa atual da Selic, né? E lembrando mais uma vez que esses dividendos eles são isentos de tributos. O terceiro fundo, galera, que eu trouxe para vocês hoje, só voltando aqui no BCFF11, ele, por se tratar de um fundo de papel, ele não tem vacância, né? Ele não tem o imóvel alugado ou desocupado, né? Só para deixar bem claro aqui. Então, voltando aqui ao terceiro fundo, né? Que eu separei para vocês hoje, é o KNAI RI11. Ele é um fundo de tijolo do tipo híbrido. O que isso quer dizer? Ele atua em diversos setores de tijolos, né? Ele tem quase 195 mil cotistas. E esse fundo, acreditem, ele tem um patrimônio líquido de mais de 3 bilhões. Na verdade, 3,7 bilhões de reais. O KNAI, a renda imobiliária, tem uma liquidez diária de mais de 31 mil negociações, né? Nos últimos 12 meses, eles estão acumulando 5,17% de dividendos distribuídos, também acima do dobro da taxa Selic atual. O KNAI fechou na sexta-feira, a última cotação, em R$ 167,65. Por se tratar de um fundo de tijolo, é importante que a gente fale da sua vacância. A vacância dele está em 5,58%. É um número muito bom, muito expressivo, né? Ele tem mais de 95% dos seus imóveis alugados, né? Então, galera, o intuito do vídeo não é indicar compra para ninguém, muito pelo contrário. É
Eu não posso estar indicando compra, nem venda, mas eu acho que é importante para quem acompanha o canal entender as mudanças no mercado, né? A gente tinha uma taxa Selic na semana passada, até terça-feira, 3%, então o mercado se posicionava de uma forma, e aí a taxa Selic baixou a 2,25, né? Mais uma vez lembrando, a menor cotação da história. A gente não sabe se vai se manter, né, nesse valor pelos próximos anos. Acredito que deva ficar assim até o final do ano, mas enfim, preciso passar para vocês, né, compartilhar com vocês que o momento do mercado de fundos imobiliários para a gente é mais interessante, para a gente que está começando a montar nosso patrimônio, começando a investir na bolsa. Eu acho que é interessante a gente estar acompanhando os fundos imobiliários, beleza? Então, galera, se você gostou do vídeo, dá aquele like maroto, curta aí, beleza? Comente aqui se você deseja saber um pouco mais sobre os fundos aqui citados ou sobre outro fundo imobiliário qualquer, beleza? Compartilhe esse vídeo com quem possa estar se interessando pelo assunto, beleza? Se inscreve no canal, clica no sininho para estar recebendo notificação todo domingo, que a gente tem gravado só aos domingos. Se você puder também, siga a gente lá no Instagram e no Facebook. Tá aqui embaixo aqui o Instagram e o Facebook da gente, beleza? Então, galera, sem mais, aquele forte abraço, beleza? E fiquem com Deus e até a próxima.